Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre banco de dados, sobre os comandos delete, truncate e drop table e entender a diferença entre eles. O comando truncate, ele é um comando Data Definition Language, DDL. Ele é usado para remover todos os registros de uma tabela. E ele exclui todos os registros de uma tabela existente, mas não a própria tabela. O que isso quer dizer? A gente tem lá, por exemplo, uma tabela TB Produtos. Quando a gente executa o comando, os registros vão ser apagados, mas a estrutura da tabela vai permanecer. Então a estrutura ou o esquema da tabela é preservada. O comando truncate, ele marca a tabela para desalocação e ignora várias restrições impostas a essa tabela. A gente vai na tela seguinte entender melhor. O truncate, ele não pode ser revertido. Isto é, uma vez que a gente execute o comando, que a gente apague todos os registros de uma tabela, não tem como recuperar. E ele é mais rápido em comparação com o comando delete. Por ele não poder ser revertido, ele acaba sendo mais rápido. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação do comando truncate, que é bem simples. É o comando truncate, table, tb produtos, que é o nome da tabela. Quando a gente fala que as restrições impostas a uma tabela são ignoradas, a gente tem uma situação de exemplo aqui. A gente tem a nossa tabela de produtos, a gente vai excluir um registro, por exemplo, do código produto 1010, por exemplo, só que esse código de produto 1010, ele pode estar envolvido numa operação de venda. E, consequentemente, ele vai ter um registro armazenado também aqui. Então, se a gente tentar apagar um registro do código produto 1010, que tenha um registro relacionado, através de uma chave estrangeira, à tabela TB Vendas, a restrição vai inibir, vai proibir essa remoção de registro. O comando truncate, por sua vez, ele ignora essa restrição. O comando delete, ele já é um comando Data Manipulation Language. E ele é usado para excluir, também é usado para excluir registros existentes de uma tabela. Só que nesse caso do delete, a gente pode excluir um ou vários registros. E isso vai depender da condição que a gente especifique na consulta, no comando. As condições, elas são especificadas na cláusula where, e a instrução delete, ela verifica cada linha antes de excluir. Então, por conta disso, acaba levando mais tempo para executar. O delete, ele é um comando DML, Data Manipulation Language, para que ele possa ser revertido. Então, através de uma transação, se a gente executou o comando delete, se a gente executar um rollback, se a gente abortar uma transação, é possível recuperar os registros que tenham sido excluídos com o comando delete. Por conta disso, ele acaba sendo mais lento em comparação com o comando truncate. Aqui a gente tem exemplo da aplicação do delete, que também é simples. Delete from TB produtos, da tabela de produtos, e a gente especifica ou não a condição. No primeiro comando, a gente está especificando a condição. Where código produto igual a 12. Então, só os registros que satisfaçam essa condição vão ser excluídos. O comando abaixo, delete from TB produtos, vai apagar tudo. Tudo que existir na tabela de produtos vai ser apagado. Então, muito cuidado ao executar esse comando. Falando de restrição, como a gente falou na truncate, o comando delete ele vai ser inibido caso haja restrição imposta à tabela de produtos, uma restrição de integridade. Como eu mencionei, um produto 1010 que tenha sido envolvido numa operação de vendas, ele não vai poder ser excluído. E, finalmente, o comando drop table, que esse comando drop ele não é só para tabelas, pode ser utilizado para views, para índices. No nosso caso, seria o drop table, que é um comando DDL, Data Definition Language. Ele é usado para excluir tabelas do banco de dados, e não somente, a diferença fundamental aqui é que ele não só exclui o registro, ele exclui a tabela inteira. Ele remove a tabela definitivamente do banco de dados. E, consequentemente, todos os dados são perdidos. Então, quando é que a gente utiliza esse drop table? Poucas vezes, quando a gente chega à conclusão que uma determinada tabela no banco de dados não vai ser mais necessária. Então, a gente executa o drop table, que aí a gente já apaga toda a estrutura dela, tudo que tiver nessa tabela. Se tiver índice, se tiver chave primária, chave estrangeira, tudo vai ser
vai ser removido. Essa tabela não vai mais existir no banco de dados. O exemplo aqui da sintaxe, drop table TB produtos. Bom, pessoal, um resumo para a gente resumir as diferenças entre os três comandos. É possível reverter? O truncate não é possível reverter, uma vez que a gente apagou o registro, não é mais possível reverter, assim como o drop, claro que o drop a gente apagou a estrutura, a tabela da estrutura, então não tem como recuperar. O delete sim, porque ele é um comando DML. A quantidade de registros no truncate e no drop, todos os registros são removidos. No delete não, depende da condição, como a gente especificou a condição where. A tabela é excluída, no truncate, no delete, a tabela permanece lá, tudo da tabela permanece lá certinho, os índices, os campos, tudo permanece lá. Só que o comando drop, por sua vez, não, ele exclui a tabela completamente. Então, basicamente, é um resumo aqui da diferença entre esses três comandos. Bom, pessoal, obrigado, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Você pode seguir a página Otimizando Dados no Instagram. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.